Vocês acham que é verdade que uma pessoa viveu não sei quantos dias, semanas, meses sem um coração? Não só é verdade, como tem todo o relato e a trajetória desse cara. Mas se você clicou nesse vídeo e nem sabe exatamente qual que é a função do coração ou o que é o sistema circulatório, esse vídeo é para você mesmo. Na verdade, eu digo mais. Esse é um dos vídeos mais completos que você vai encontrar no YouTube sobre o sistema circulatório. Para você que não entende nada, não tem ideia de como isso funciona, qual que é a função de tudo isso no seu corpo, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo de uma forma bem didática, de uma forma bem explicativa, com calma, mas eu não vou deixar nada de fora. Vai ser o vídeo mais completo que você vai encontrar em toda a internet, eu garanto. E claro, eu vou contar para vocês um pouco da história desse rapaz que eu mencionei no início do vídeo, quem ele é, como ele fez isso, o que aconteceu logo após a nossa vinheta. Fala logo, Matheus, eu tô ansioso. Quem que é esse cara que conseguiu sobreviver sem um coração? Calma, calma, a gente chega lá. Só que antes da gente falar sobre o cara que viveu sem um coração, eu acho que é legal a gente explicar o que é o coração. Mais especificamente, o que é o sistema circulatório? Porque é muito fácil a gente falar, fulano viveu sem ter tal coisa, mas qual que é a importância de ter tal coisa? Matheus, eu sei que o coração, ele tá relacionado aos nossos sentimentos, né? Coração é importante pra gente poder amar. Não. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Toda essa parte de sentimento, personalidade, isso tem a ver com o seu cérebro. O coração não faz nada disso. O coração nada mais é do que um músculo. Isso mesmo, o músculo. Sabe o que você tem no seu braço, na sua perna? Aquela coisa que os bodybuilders vão fazer, trabalho em cima dela na academia? O coração é um músculo. Matheus, mas o coração não é um órgão? Sim, ele é um órgão, mas ele também é um músculo, diferente dos outros músculos que a gente tem no nosso corpo. Mas o sistema circulatório não é só coração, não. O sistema circulatório ele é composto por 3 coisas. E para falar sobre isso, eu acho que é justo chamar a nossa telinha, lembrando que esse material está disponível aqui na descrição para vocês baixarem de graça. Vocês podem ir acompanhando enquanto eu estou explicando, anotando por cima. E eu me dou ao trabalho de preparar o material para vocês, deixo disponível gratuitamente e para vocês retribuírem o favor, vocês podem clicar no gostei aqui embaixo. E se vocês gostarem da minha explicação, gostarem desse vídeo, acharem que vale a pena, por favor, convido vocês a se inscrever no nosso canal, porque afinal de contas é um canal de saúde, educação, qualidade de vida. Então vamos lá, meu nome é Matheus Arcanjo, sou estudante de medicina e hoje vamos falar sobre o sistema circulatório. Então vamos lá, Matheus, eu não faço nem ideia do que é, eu não consigo visualizar o que é sistema circulatório, vaso sanguíneo. Tranquilo, olha para essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa, a gente está olhando por dentro dela, ó. Ela tem um coração bem aqui no meio e tá vendo todas essas coisinhas compridas, vermelho, azul. Essas coisinhas compridas são vasos sanguíneos. Então ela tem um coração e os vasos sanguíneos estão ligados ao coração. E o que passa dentro do vaso sanguíneo? Sangue. Então o sistema circulatório é composto por coração, vasos sanguíneos e sangue. Respondendo à primeira pergunta, o que é o sistema circulatório? Ele é o sistema de transporte do seu corpo. Como assim transporte, Matheus? Transportar o quê? Transportar sangue. Tá, mas para que serve o sangue? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Imagina que o seu corpo é como uma cidadezinha. Nós temos aqui, ó, casinhas. Digamos que cada uma dessas casas seja um órgão. Por exemplo, essa casinha aqui é o seu cérebro, essa outra casinha aqui é o seu rim, essa casinha aqui é o seu baço, essa casinha aqui é o seu intestino. Cada órgão do seu corpo, ele depende de um substrato. O que é o substrato? É a fonte de energia, é como se fosse a alimentação, energia mesmo, a glicose que a gente falou nos vídeos passados. Tudo isso tem que chegar até o seu órgão. Se vocês assistiram os vídeos anteriores, vocês lembram que eu expliquei que a glicose, por exemplo, que é a nossa principal fonte energética, ela entra no seu corpo quando você come e ela vai ser quebrada em fragmentos menores e quando chega no intestino, ele entra para a corrente sanguínea. Quando ele entra para a corrente sanguínea, ele vai chegar até o coração e lá no coração ele vai ser distribuído para todos os órgãos e tecidos do seu corpo, para cada uma dessas casinhas que eu desenhei aqui. E como que faz para ela chegar até lá? Como que o sangue se movimenta lá dentro? A partir do coração. A gente fala que o coração é uma bomba. E como que isso funciona? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se vai ficar muito didático, mas imagina que a minha mão, ó, é o coração. As minhas mãos fechadas aqui formaram um coração. Se eu colocar água aqui dentro da minha mão, o que vai acontecer quando eu fechar a minha mão? Ó, por perto do microfone para vocês escutarem, ó. Entendeu? Quando eu fecho,
sai. Quando eu abro, entra. Então, quando o coração ele abre, ele gera uma pressão negativa ali dentro, termo complexo, né? Mas quando ele abre, o sangue entra para dentro dele, ó. O sangue entrou dentro dele, ele encheu de sangue. E quando ele fecha, ele expulsa sangue de dentro dele. Por isso que é um músculo, porque ele contrai. Quando ele fecha, é porque ele contraiu. Quando ele contrai o músculo, pá, ele fecha e ele expulsa o sangue que estava dentro dele. Quando ele relaxa o músculo, ele abre. Quando ele abre, o sangue entra dentro dele. Lembra disso, quando ele relaxa, ele enche. Quando ele contrai, ele esvazia. E nessa dele contrair, empurrar o sangue para fora, o sangue se movimenta por dentro do vaso sanguíneo e chega até onde ele tem que chegar, para todas as casinhas da sua cidade. E o que seriam os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos seriam como as estradas. As estradas aqui, ó, tá vendo? São os vasos sanguíneos. Matheus, e essa fábrica aqui? O que é essa fábrica que produz energia? Essa fábricazinha de energia que você colocou na cidade? Ali já é um órgão que não faz parte diretamente do sistema circulatório, mas indiretamente ele participa do processo. Essa fábrica é como se fosse o seu pulmão. Ah, Matheus, eu tô um pouco perdido. Vamos lá. O seu corpo, ele é formado por células. As suas células, elas precisam de energia, elas precisam de alimento o tempo todo. O tempo todo elas estão gastando energia, o tempo todo elas estão dependendo de você mandar nutriente para ela. Nutriente esse que chega através do sangue. Então imagina, você tem uma célula bem aqui. Essa célula, ela tá com pouca energia, ó, pouca energia. O coração bombeia, manda sangue para ela, então chega o sangue até ela e esse sangue, ó, tá cheio de nutriente. E aí essa célula, ela vai captar esses nutrientes e vai ficar com muita energia. Só que aí a célula ela continua trabalhando e com o tempo ela vai cair a energia dela de novo. O que o coração tem que fazer? Bombear de novo para mandar sangue para ela com mais nutrientes, porque aquele sangue que tá com ela nesse momento aqui, ó, ela deixou o sangue com pouca energia, com pouco nutriente. No caso do sistema circulatório, a gente vai falar o quê? Que ele está com pouco oxigênio. Eu vou ficar falando a partir de agora do oxigênio. Vou falar que o sangue está com muito oxigênio ou com pouco oxigênio. Mas lembra que não é só oxigênio, não. Tem glicose, tem outros sais, tem minerais, mas vamos focar no oxigênio. Essa célula aqui no começo, lembra que ela estava com o sangue que estava com pouco oxigênio? Isso aqui é o que a gente chama de sangue venoso. O sangue venoso é o sangue que está com pouco oxigênio. É como se fosse a bateria aqui da nossa cidadezinha, ó. É uma bateria que está descarregada. A bateria descarregada não tem energia, consequentemente a célula precisa de uma nova bateria, uma bateria que esteja carregada. O que vai acontecer? O sangue vai ser bombeado e vai chegar um sangue novo para ela. Um sangue com bastante oxigênio, que é chamado de sangue arterial. O sangue arterial é o sangue que tem muito oxigênio. Aí a célula continua trabalhando, vai gastando energia até que aquele sangue arterial vai se transformando em sangue venoso, um sangue que tem pouco oxigênio. Aí o coração bombeia novamente, troca o sangue venoso que estava aqui, substitui por um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. E fica esse ciclo em todos os tecidos do seu corpo, em todas as casinhas da sua cidade, em todos os órgãos. E quem que recarrega a bateria? Quem que recarrega essas pilhazinhas? Quem que oxigena esse sangue venoso? Quem transforma esse sangue venoso em sangue arterial? O pulmão. Então a nossa fábrica aqui, ó, ela não só produz pilhas novas, ela recarrega as pilhas antigas, ela oxigena o sangue que está com pouco oxigênio. E o nosso coração, nesse exemplozinho da cidade, é como se fossem esses caminhões aqui, ó. É quem leva a energia até as casinhas, é quem leva o sangue arterial até os tecidos, é quem também transporta o sangue venoso até o pulmão. Quem faz esse transporte são os caminhões, que no caso é o nosso coração, por meio das estradas, que no caso são os nossos vasos sanguíneos. Conseguiu visualizar usando esse exemplo? Então qual que é a importância do sistema circulatório? Manter tudo funcionando, transportar o sangue pelo seu corpo. E detalhe, não é só nutriente, não é só oxigênio, glicose, não. Tem outras funções, como por exemplo os hormônios. Lembram que eu falei da insulina, por exemplo, que é um hormônio produzido pelo pâncreas? Como que esse hormônio vai atuar no intestino? Ele passa pela corrente circulatória, pelos vasos sanguíneos. Você tem glândulas que produzem hormônio que ficam aqui dentro da sua cabeça, eles atuam no seu rim, no seu fígado, em células do seu corpo de modo geral.
E como que uma coisa que é produzida na sua cabeça chega até lá? Pelos vasos sanguíneos. Mas ele não movimenta livremente no vaso sanguíneo sem uma força que auxilie. Ele precisa dessa força. E quem que dá essa força? O coração. Ah, Matheus, mas eu ainda tô meio confuso nessa circulação. Como que ela ocorre? Ela tem uma divisão que é bem didática. Nós temos a grande circulação e nós temos a pequena circulação. A grande circulação, ela é chamada de circulação sistêmica. Por quê? Ela envolve o seu coração e todo o seu corpo. Então lembra nesse desenho aqui, ó, basicamente o que a gente está vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é grande circulação. É o coração mandando sangue para a cabeça, para os braços, para as pernas. Grande circulação, circulação sistêmica de todos os sistemas do seu corpo. Enquanto que a pequena circulação é do coração com o pulmão. A troca de sangue entre eles dois. Volta aqui na cidadezinha. Eu não falei para vocês que os caminhões saem daqui com pilhas bem carregadas e depois eles não têm que voltar com as pilhas descarregadas para essa fábrica aqui recarregar? É o coração mandando as pilhas descarregadas para o pulmão e o pulmão recarregando essas pilhas, devolvendo para o coração a pilha carregada e o coração levando as pilhas carregadas para as casinhas. Falando de forma didática, é o coração captando o sangue venoso, o sangue pobre em oxigênio, levando esse sangue venoso até o pulmão faz a troca de gases, ou seja, a hematose, que é pegar o sangue venoso, jogar oxigênio nele, tirar o CO2, o gás carbônico dele, deixar esse sangue rico em oxigênio, devolver ele para o coração e aí o coração manda o sangue arterial agora para os tecidos. Isso é a pequena circulação. Ô pessoal, rapidinho, esse vídeo ele foi muito trabalhoso de ser produzido, sabe? Demandou bastante estudo, preparar material. Então retribui aí a gente, clica no like aqui embaixo e eu também convido você a se inscrever no nosso canal, você vai ser super bem-vindo e tem muito vídeo bacana aqui para você estudar e aprender sobre o nosso corpo, medicina, saúde e bem-estar. Mas eu não quero interromper muito, então volta pro conteúdo. No seu corpo tem vários tipos de vaso sanguíneo, porque cada tipo de vaso ele é feito para transportar um tipo de sangue. E existe sim peculiaridades entre cada tipo de vaso sanguíneo. Veja como funciona. As artérias transportam sangue, de modo geral, o sangue arterial. Isso não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque existem algumas artérias no corpo, inclusive nesse vídeo eu vou falar de uma delas, que transporta sangue venoso, mas de modo geral no seu corpo a maioria das artérias transporta sangue arterial, enquanto que as veias, em sua maioria, transportam sangue venoso. Mas também tem exceções, vou falar de uma delas aqui nesse vídeo. Isso é uma explicação didática, mas qual que seria a explicação correta? As artérias, elas levam sangue do coração para os tecidos. As veias levam sangue dos tecidos para o coração. As artérias levam o sangue para fora do coração, sentido coração-tecido, enquanto que as veias levam o sangue para o coração, sentido tecidos para coração. E de modo geral, como que funciona? Imaginem que o coração está bem aqui, ó. Ele está desse jeito aqui. O coração ele manda sangue rico em oxigênio, sangue arterial, que passa pelas artérias. As artérias vão levar até um tecido, qualquer tecido, pode ser um rim, pode ser um baço, pode ser qualquer coisa, pode ser até o seu cérebro. Leva o sangue que está cheio de oxigênio para ele. De modo geral, as artérias são mais calibrosas, elas são mais grossas do que as veias. Olha, tá bem aqui o desenho. Olha o tamanho da parede da artéria, enquanto que é o tamanho da parede da veia. A artéria ela é mais grossa, realmente, a parede dela. Por que ela tem que ter essa parede grossa? Porque lembra que o sangue que sai do coração está passando por ela e quando o sangue sai do coração, que o coração fechou, então ele manda o sangue muito forte. Então, os vasos sanguíneos que estão lidando com o sangue que saem do coração, que está mandando com tanta pressão esse sangue, ela tem que ser forte, ela tem que ser resistente para aguentar a pressão da quantidade de sangue que está saindo do coração. Então, por isso as artérias são mais grossas. Só que as artérias e as veias no seu corpo, elas têm nome. Cada artéria tem seu nome, cada veia tem seu nome. Só que tem muito vaso sanguíneo no seu corpo. Só que a gente não consegue dar nome para infinitas artérias que tem dentro do seu corpo, né? Então a gente muda o nome. Conforme a artéria ela vai se ramificando, vai ficando fininha, pequenininha, a gente chama de arteríola. Então tá aqui no desenho, ó, nós temos as artérias que depois de um tempo vão se ramificando, ficando mais fininhas e viram as arteríolas. Depois das arteríolas nós chegamos nos capilares, que são os vasos sanguíneos mais fininhos que existem. Lembra? Artéria, arteríola, capilar. Os capilares, eles são tão fininhos, a parede dos vasos sanguíneos são tão fininhas, muitas vezes até com buraquinhos que a gente chama de fenestras, eles são tão
fininhos que os nutrientes e o sangue conseguem passar dele para o tecido-alvo, que é dessa forma que o sangue sai fisiologicamente, sem nenhum processo inflamatório, sem nenhum tipo de lesão no seu corpo. Isso acontece o tempo todo. É quando ele pega a pilha carregada e leva para a casinha. E ali, nos capilares, nos tecidos, quando eles se encontram, o tecido vai consumindo os nutrientes, vai consumindo as energias, vai consumindo tudo que ele tem que consumir, excretando tudo que ele tem que excretar. E aí nós temos o sentido contrário. E qual que é o sentido contrário? Agora não mais com as artérias, com as veias. Então, na verdade, começa com as vênulas. Lembra que a artéria tem a arteríola? As veias têm as vênulas. Só um detalhe, uma coisa que muita gente não fala. É uma curiosidade, mas ela é relevante. Vocês percebem que os vasos sanguíneos, eles são formados de células também. E essas células, vocês concordam comigo que ela também precisa receber sangue, também precisa receber nutrição? E aí eu te pergunto, como que os seus vasos sanguíneos fazem para se nutrir? A resposta, vasa vasorum. É o nome. São microvasos sanguíneos que tem dentro dos vasos sanguíneos maiores para poder fazer com que eles tenham, sim, suprimento de sangue. Isso também acontece no coração. O nosso coração ele tem artérias que levam sangue para o próprio coração. São chamadas de artérias coronais. Elas parecem uma coroa em volta do coração, por isso coronal. Então olha aqui, ó, vênulas, depois vão chegar até as veias e vão chegar até o coração. Isso aqui, ó, que eu estou explicando, a gente chama de circulação sistêmica. Então, quais foram os vasos sanguíneos envolvidos? As artérias, depois as arteríolas, aí os capilares, aí as vênulas e aí as veias. As veias elas vão se encontrando, até chegar no ponto de formar duas veias que vão ser relevantes para a gente falar da pequena circulação. É claro que eu vou detalhar para vocês como que isso acontece. Isso aqui é um coração, não é, gente? Só que não. Isso aqui é um desenho que eu não sei de onde tiraram que se parece com um coração. Na verdade, o nosso coração se parece mais com isso aqui, ó. Tcharam! Isso sim é um coração. Um coração até bem globoso, meio hipertrofiado. Mas isso é um coração. Esquece esse desenho bonitinho aqui, tá? Isso não tem nada a ver com o coração que fica dentro do seu corpo, não. Tá mais pra isso aqui mesmo. Eu não vou conseguir explicar pra vocês a pequena circulação por meio dessa imagem aqui. Mas fica tranquilo, eu trouxe um desenho aqui, vamos ver se facilita a explicação, ó. Agora sim, temos um desenho esquemático do coração. Isso aqui é o coração, bem desenhadinho para vocês, e o coração ele é dividido em 4 câmaras, ou seja, 4 compartimentos. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Eu tô olhando esse coração aqui, ó, de frente. A pessoa, ó, tá de frente para mim. É como se a pessoa estivesse bem assim, ó. Tá aqui o braço, a perna, braço, a cabeça, ó, o olhinho, nariz e boca. A pessoa tá de frente para mim. Ou seja, esse aqui, ó, vou desenhar para facilitar. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Beleza? Os dois compartimentos de cima, ó, esses dois aqui, eles são chamados de átrios. Os compartimentos de baixo, esses dois aqui, são chamados de ventrículos. Então, esse aqui, ó, é o átrio direito. E esse aqui é o átrio esquerdo. Esse aqui, ó, é o ventrículo direito e esse aqui, ventrículo esquerdo. Até aí, nenhum segredo. Eu vou explicar para vocês bem didaticamente como que funciona a pequena circulação no nosso corpo, como que ocorre esse transporte de sangue do coração, pulmão, tecido, e é bem tranquilo, vocês vão entender. Mas antes deixa eu explicar uma questão de cor aqui. É meio padronizado que a cor azul, ela se refere ao sangue com pouco oxigênio, sangue venoso. Enquanto que a cor vermelha é o sangue com muito oxigênio, sangue arterial. E eu vou fazer uso dessas cores aqui na explicação, tá bom? Lembra que o sangue que chega até o coração, ele tem que ser enviado até o pulmão, para o pulmão ir lá e recarregar aquela pilha? Pois é, então você concorda comigo que o sangue que chega até o coração é o sangue que está sem oxigênio, é a pilha que está descarregada, certo? Então vamos lá, ó. O sangue que chegou até aqui, ó, ele é de que cor? Azul, é um sangue venoso, um sangue com pouco oxigênio. E para ele chegar até aqui, tem duas veias que são muito importantes. A primeira é a, deixa eu escrever aqui para vocês, é a veia cava superior. Por que superior? Porque ela traz o sangue da parte superior do seu corpo. Enquanto que aqui embaixo, ó, nós temos a veia cava inferior. Ela traz o sangue do restante do seu corpo. Eles se juntam e bem aqui, ó, nós temos o sangue venoso chegando até o primeiro compartimento do coração, o nosso átrio direito. Lembra que eu falei para vocês que o coração ele se contrai e aí ele manda o sangue para fora? Só tem um detalhe. Essa contração,
ela não é total, não é o coração inteiro que se contrai para mandar o sangue para fora. Primeiro nós temos a contração da parte superior, ou seja, dos átrios, e depois nós temos a contração da parte inferior, dos ventrículos. Então, ó, tum-tum. Ah, que legal, Matheus. Então é por isso que faz tum-tum, né? Porque o primeiro tum é o fechamento do átrio, o segundo tum é o fechamento do ventrículo, não é? Não, coincide com esse tempo, mas o que causa o barulho é o fechamento dessas comportas aqui, ó. E eu já chego nelas. Então tá beleza. Vai contrair, né? Vai fechar o átrio direito e vai mandar o sangue para cá, pro ventrículo direito. Só que isso aqui, ó, é um portãozinho. É uma comporta que está fechada. E essas comportas, elas têm nome. Elas são chamadas de, deixa eu escrever aqui, ó, valvas. Valva. Ela é uma comporta formada por alguns folhetos que serve para impedir o refluxo de sangue. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai fechar, o sangue vai sair dali. E aí, para impedir que o sangue volte por aqui, ó, essa comportinha aqui, ó, ela se abre. E aí, quando essa parte aqui fechar, o sangue vai vir todo para cá, ó, vai encher o ventrículo de sangue venoso. Então essa região aqui, ó, estava aberta para o sangue entrar. Então quando o átrio fechou, essa comporta se abriu para o sangue vir para cá e encher o ventrículo. E aí agora na segunda etapa, o que vai acontecer? O ventrículo vai se fechar. Quando o ventrículo se fechar, essa porta aqui ela não pode ficar aberta, porque senão o sangue ia voltar. E o sangue não pode voltar, não se deve ter refluxo sanguíneo. Então essa porta aqui agora, ela se fecha. E aí quando o ventrículo se fechar, o sangue vai todo para cima, ele não volta para cá. Viu? Essa é a função de uma válvula. As 4 aqui são muito importantes. As 4 podem dar problema, e aí é onde a gente vê aqueles pacientes que vão para o hospital fazer uma cirurgia na válvula cardíaca. Ah, Matheus, mas é válvula mesmo, não é válvula, não? Não. Válvula é uma nômina antiga, é uma forma antiga de se falar. O jeito mais correto e atual de se falar para essas 4 aqui é valvar. Então não existe válvula no nosso corpo? Existe. As nossas veias, ó, essa aqui, elas sim têm válvulas. Por quê? Às vezes elas estão distantes do nosso coração, né? Lembra que o coração bombeia o sangue bem forte para as artérias, aí da artéria vai para arteríola, que vai para capilar, que vai para tecido, que aí sim vai para vênula, veia. Então elas estão muito distantes do coração. Não tem pressão intensa lá dentro para fazer o sangue correr até chegar no coração de novo. Porque imagina o seguinte, ó, aqui é a sua cabeça, aqui são seus pés. O coração tá bem aqui. O que tem que acontecer? O sangue tem que subir até chegar no coração. Como que ele faz isso? A veia, ó, ela vai contraindo. Ela tem uma camada de músculo aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é músculo. Ele vai contraindo e contraindo e contraindo para levar o sangue para cima. E quando ela contraiu aqui embaixo, a válvula aqui embaixo fecha. Aí ela contrai aqui em cima para ir subindo o sangue, aí a válvula aqui fecha. Aí ela contrai, a válvula fecha, para impedir refluxo. Tem a mesma função, mas a composição entre uma válvula e uma válvula é diferente. Volta para cá. Nós temos 4 válvulas cardíacas e as 4 têm nome. Essa primeira aqui que a gente falou, ó, é a válvula atrioventricular direita. Por que atrioventricular direita? Ó, átrio, ventrículo. Ela está entre o átrio e o ventrículo. De qual lado? O lado direito. Então é a válvula atrioventricular direita, também chamada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 folhetos, ó, 1, 2, 3, válvula tricúspide. Inclusive o nome mais utilizado é válvula tricúspide. Se você falar válvula atrioventricular direita, é capaz de muita gente nem saber do que está falando. Então agora o sangue chegou até o ventrículo direito, o sangue venoso com pouco oxigênio. Agora o ventrículo ele vai contrair. Quando ele contraiu, ó, essa aqui se fecha e essa aqui, ó, se abre para o sangue poder subir. Vamos desenhar aqui, ó. O sangue ele vai subir. E quando ele sobe aqui, ó, ele sobe por meio de uma artéria. Lembra? A artéria é o que leva o sangue do coração para o tecido. Mas essa artéria aqui, ó, tá levando o azul, tá levando o sangue venoso. E para onde que essa artéria vai? Ela vai aqui, ó, e ela vai se ramificar em outras 2 artérias. E elas vão para o seu pulmão. Deixa eu desenhar aqui, ó. Isso aqui é um pulmão, esse aqui é outro pulmão. Aqui é o seu pulmão direito, aqui é o seu pulmão esquerdo. Então essa daqui, ó, é a nossa artéria pulmonar, que vai se ramificar em artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. O sangue vai até o pulmão. Lá no pulmão ocorre um processo chamado hematose, que significa o quê? Troca de gases do pulmão, colocar oxigênio naquele sangue, e aí sim o sangue ele fica oxigenado, se torna um sangue
arterial. Mas o pulmão ele não consegue mandar esse sangue arterial para o seu corpo. Então o que ele faz? Ele manda de volta para o coração. Agora a gente vai pintar de vermelho. Ele tem que chegar aqui, ó, no átrio esquerdo. Como que ele chega? Por meio de duas veias. Ó, por que chama veia? Porque está indo do tecido, no caso aqui do pulmão, para o coração. Tudo que leva o sangue para o coração é veia. Só que é uma veia que está levando, ó, o sangue vermelhinho, sangue arterial. Tá bem aqui, ó. Vai encher o átrio esquerdo agora de sangue, cheio de sangue arterial, cheio de sangue rico em oxigênio. Aí agora de novo, vamos fazer a contração. O átrio esquerdo vai contrair. Quando ele contrair, ele vai mandar o sangue para cá. E para ele mandar o sangue para cá, o que vai acontecer com essa válvula aqui, ó? Para impedir que o sangue volte para cá, não é para o sangue voltar. O que esse folheto aqui faz? Ele se abre e aí sim vem sangue vermelho para cá, sangue arterial para cá. Então agora o ventrículo esquerdo, ó, vai encher de sangue arterial. Como é o nome dessa válvula aqui, Matheus? Válvula atrioventricular esquerda. Mesmo esquema da outra. Ela não estava entre um átrio e um ventrículo, só que do lado direito? Essa aqui também está entre um átrio e um ventrículo, só que do lado esquerdo. Matheus, nunca ouvi falar dessa válvula. Pois é, porque esse não é o nome mais conhecido dela. Ela é conhecida principalmente como válvula mitral. Oh, então essa é a famosa válvula mitral? Sim, também chamada de válvula bicúspide. Por que ela é bicúspide? Ó, ela só tem 2 folhetos. A outra lá, tricúspide, tem 3, ó. 1, 2, 3, essa aqui tem só 2. Simples, fácil, bem tranquilo, né? E agora? Agora o ventrículo esquerdo, ele vai contrair para mandar o sangue. Agora, o sangue tem que ir pro corpo todo. Então, pensa num ventrículo que fecha com força. E para ele fechar com força, ele tem muito músculo. Tá aqui, ó. Olha o tamanho da parede muscular dele, ó. Isso aqui é a parede muscular. Ó como ela é grande, como ela é forte. Por que tem que ser desse jeito? Porque ele vai contrair muito fortemente para expulsar o sangue com muita pressão para poder chegar nos tecidos do seu corpo. Então, quando esse ventrículo aqui contrair, o que tem que acontecer com essa válvula aqui? Ela tem que se fechar. Ela se fecha para impedir que o sangue volte para o átrio. Não é o que tem que acontecer. Ele tem que ir para frente. E quando ela fechar, essa aqui, ó, essa última válvula aqui, ela se abre. Então, quando o ventrículo esquerdo contrai, essa última válvula aqui se abre. Como é o nome dessa válvula? Assim como a válvula anterior que a gente falou, lembra que ela vai para a artéria pulmonar? Essa daqui também recebe o nome da artéria para a qual o sangue se destina. No caso aqui, a artéria aorta. Com certeza você já deve ter ouvido falar na artéria aorta. Ela é a principal artéria do seu corpo no sentido de ser a primeira que recebe o sangue arterial que sai do coração. Logo, ela é a artéria mais calibrosa, a artéria mais firme do seu corpo, mais resistente. Por quê? Porque ela está lidando com o máximo de pressão que o seu coração produz. Então tá aqui, ó, vamos desenhar. Ela vem para cá e sai e vai para todos os tecidos do seu corpo. Aí ela entra na grande circulação que a gente já falou ali anteriormente. E depois que o ventrículo esquerdo fechou, Matheus, fechou, mandou o sangue para lá, agora ele vai abrir para poder se encher de novo, né? Sim. E aí o que vai acontecer na hora que ele abre? Essa aqui, ó, se fecha. Ela tem que fechar. Então a artéria aórtica fecha quando o ventrículo esquerdo relaxa. Essa contração e esse relaxamento, lembra, a contração faz com que esvazie, com que mande o sangue para fora. Relaxamento faz com que o sangue entre, com que ele se encha. Essa contração, esse relaxamento tem nome. Chama-se sístole, a contração, ó, sístole, e o relaxamento, diástole. Ah, Matheus, bem tranquilo, mó fácil. Eu falei para vocês. Vamos recapitular? O sangue entra pelas 2 veias, veia cava superior, veia cava inferior, chegam até o átrio direito. Do átrio direito, ela vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela vai para a artéria pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. O sangue vai até os pulmões, é oxigenado por meio da hematose, torna-se sangue arterial e ele volta para o coração por meio das veias pulmonares. Ele cai no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vem para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai para a artéria aorta, que leva ele para a sua circulação sistêmica. Fala a verdade, muito fácil, essa explicação tá bem didática. Só que, claro, você já conhece esse canal, a gente não faz coisa pela metade. Então eu trouxe algumas curiosidades que eu aposto que tem muito estudante de medicina que não sabe. Por exemplo, o que estimula o coração a contrair? E o que garante que ele vai ficar nesse ritmo? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Nós temos 3 pecinhas aqui
que fazem esse trabalho pra gente. Essa primeira aqui em cima, ó, ela é chamada de nódo sinoatrial. Ela produz um impulso elétrico. Esse impulso elétrico faz com que a musculatura se contraia. Já tomou um choque alguma vez? Quando você toma um choque, o corpo não faz aquela contração assim? O estímulo elétrico faz a contração muscular. Então, essa estruturazinha aqui, o nódo sinoatrial, ela produz uma descarga elétrica que faz a contração. E aí nós temos essa segunda estrutura aqui, que ela está entre um átrio e o ventrículo. Ela é chamada de nódo atrioventricular. Qual que é a função dela? Ritmar esses impulsos elétricos para fazer com que a contração ocorra primeiro em cima, depois embaixo, sempre no intervalo de tempo igual. Tum, 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 tum. Esse nódo sinoatrial, ele tem um nome popular que é marca-passo. Já viram um idoso que coloca o marca-passo? Então, ele está colocando um dispositivo que gera descarga elétrica porque essa região do coração dele já não está mais conseguindo fazer isso. E essa terceira estrutura aqui, Matheus? Ela é chamada de fascículo atrioventricular ou feixe de His. Ela vai conduzir esse impulso elétrico para algumas fibras, que são chamadas de fibras de Purkinje, ou ramos subaracnoides, que fazem com que essa descarga elétrica ela seja distribuída por toda a musculatura do coração. Então, produz o impulso, ritmiza o impulso, leva até as fibras que estão por todo o coração para garantir que o impulso passe por todo o músculo. Entendeu? É dessa forma que o coração fica batendo. Não tem como você controlar. Ele é um músculo diferente dos outros, porque nós temos 3 tipos de músculo, e só um deles a gente controla, que é o músculo estriado esquelético. Esse músculo você consegue controlar, quando ele vai contrair, quando ele vai relaxar. O outro músculo que a gente tem, que está por todo o nosso corpo, é o músculo liso. É um músculo que tem no nosso intestino, por exemplo, que eu falei, não dá para você controlar quando ele vai contrair, quando ele vai parar o peristaltismo. Não, você não controla. O coração, ele tem um terceiro grupo muscular que é próprio dele, que é o músculo estriado cardíaco. E qual que é a peculiaridade desse músculo? Ele tem muita mitocôndria. Muita quanto, Matheus? Muita, a ponto dele ficar funcionando a vida toda e nunca fadigar. Porque imagina, você tá lá na academia puxando muito peso, chega uma hora que seu corpo cansa, seu músculo não aguenta e você cai. Isso pode acontecer com os músculos dos seus membros, por exemplo. Tudo bem, tranquilo. Agora, o seu coração não pode se dar esse luxo. O coração ele tem que ficar trabalhando a vida toda. É uma máquina biológica muito mais eficiente do que qualquer coisa que o ser humano já tenha inventado. Então agora que você já entendeu toda a função do sistema circulatório, já fizemos a aula completinha, falamos do coração, dos vasos, do sangue, vamos comentar sobre aquele rapaz que eu falei no início do vídeo? O nome dele é Stan Larkin, um norte-americano que conseguiu sobreviver, sim, 555 dias sem o coração. Na notícia que eu vi falava que ele tinha 24 anos quando isso aconteceu. Eu coloquei aqui 2014, que era o recorte da notícia, mas eu não lembro agora se foi 2014 ou 2016. Mas ele tinha 25 anos, residente dos Estados Unidos, e descobriu que ele tinha uma cardiopatia, ou seja, uma doença no coração, que impedia o funcionamento adequado dele. Então os médicos fizeram o quê? Removeram o coração dele e colocaram um dispositivo. O nome do dispositivo era SynCardia e ele ficava numa mochila que tinha mais ou menos uns 6 quilos e que ele carregava durante toda a vida. E o que esse aparelho fazia? Ele executava a função do coração no nosso corpo. Ele bombeava todo o sangue desse rapaz durante todo o dia. Ele viveu mais de um ano sem ter um coração, mas ele tinha um dispositivo que executava a função do coração no corpo. É uma situação extremamente atípica, tanto é que ele virou notícia no mundo todo na época. Então é possível uma pessoa viver sem coração? Temos um relato com um dispositivo altamente tecnológico e etc. Mas, de modo geral, não é possível uma pessoa viver sem coração. Isso vale para os rins também. Lembra da hemodiálise? Aquela pessoa que ela não tem o rim funcional e ela fica com um aparelho 24 horas por dia que vai fazendo a filtragem do sangue? Ela executa a função que o rim deveria fazer no seu corpo. Mas, enfim, o Stan recebeu o transplante finalmente, aí ele pôde se livrar do dispositivo e seguir a sua vida. Detalhe, tá vendo essa foto aqui, ó? Ele está em cima de uma bola de basquete e com a mochila aqui, que é o dispositivo que eu falei para vocês. Então, mesmo com o dispositivo, ó, ele conseguiu executar as funções da vida dele. Ele jogava basquete mesmo. E aqui está uma foto de como mais ou menos funciona o aparelho. Ó, isso aqui eu peguei da internet, não foi nenhum artigo, então eu não vou garantir que é desse jeito que o aparelho se apresenta no corpo não, tá? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. É um canal pequeno, demanda tempo, demanda estudo, demanda investimento.
e eu conto com a sua ajuda para fazer a gente crescer junto. Vou deixar aqui para vocês o nosso vídeo sobre o sistema digestório, mas também se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos de metabolismo, tem uma playlist inteira só sobre isso aqui para vocês. Um grande abraço para todos e bons estudos!